Vambora, seguindo aqui com o Morning Show. Nessa sexta-feira, dia 8 de junho, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou um guia no qual desaconselha os torcedores brasileiros a promover manifestações homoafetivas e de carinho em público na Rússia durante a Copa do Mundo. O documento diz que essas manifestações podem ser consideradas, aspas aí, ó, propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores e enquadradas em lei que prevê multa e deportação, fecha aspas. Vamos a Londres agora. O Ulisses Neto já está com a gente aqui na ponta da linha e está também com as malas prontas para partir para a Rússia para conferir a Copa do Mundo. Boa tarde para você aí em Londres, Ulisses. Bom dia para vocês que acompanham o Morning Show. Esses guias, eles não falham nunca, né? 10 em cada 10 guias de recomendação para turistas tem alguma gafe, tem alguma coisa que cria polêmica. Eu já tô com a mala pronta assim, Edgar, muitos brasileiros também, viu? Porque não sei se você acompanhou, mas segundo a FIFA, o Brasil é um dos países que mais compraram ingressos aí para... São 60 mil, é isso? É, mais ou menos isso. Eu peguei aqui, são 72 mil. 72 mil aí. Então, e ainda tem mais um lote saindo hoje, se não me engano, de 100 mil. Tenho certeza que vai ter mais brasileiro comprando ingressos. Tem mais brasileiro indo para a Rússia do que inglês. Mas aí tudo bem que tem as questões diplomáticas envolvidas, né? Os dois países, Inglaterra e Reino Unido, e Rússia, melhor dizendo, não tem se dado muito bem, mas ainda assim chama atenção o efeito, a quantidade de brasileiros, apesar da crise, que estão indo lá para a Rússia. E aí o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, fez esse guia. E é verdade que a Rússia tem mesmo uma lei retrógrada, assim como o Brasil também tem tantas regras ridículas que ninguém cumpre. Aliás, vários levantamentos internacionais apontam que o Brasil é o país mais violento para a comunidade LGBT do mundo, né? Então isso já, por si só, já seria motivo suficiente para a gente evitar esse tipo de recomendação, porque se um guia de uma chancelaria internacional fizesse a mesma recomendação para quem está indo para o Rio ou para São Paulo, eu tenho certeza que muita gente ia chiar aí no Brasil e ia ficar magoada. Mas vamos fazer o que o Itamaraty não fez e colocar a questão em contexto, evitar uma visão simplista, né, sobre uma das sociedades mais complexas do mundo, que é a Rússia. De fato, os russos vêm de um ramo do cristianismo ortodoxo que é muito mais tradicional que o catolicismo do Ocidente ou as vertentes pentecostais e evangélicas. E a gente não pode esquecer que durante o regime comunista houve repressão da prática da religiosidade. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que logo depois da Revolução Bolchevique foram revogadas leis que proibiam o homossexualismo, por exemplo, e estamos falando aí dos anos 1920. Depois o Stalin começou a restituir práticas tradicionais e por aí vai, mas quase 100 anos atrás, a Rússia já tinha uma liberdade individual que era impensável no Ocidente. E aí acabou o comunismo, em 1990, como todo mundo sabe. A Rússia entra num processo de busca de identidade, porque era uma potência que estava, né, desfalecendo ali na frente de todo mundo, estava esfarelando na frente de todo mundo. E mesmo sendo um país amplamente agnóstico, um dos grandes bastiões da Rússia, até como símbolo do país, da sociedade, era a religião ortodoxa. E por isso os russos começaram a se apegar nisso mais uma vez como um símbolo nacional, e os políticos locais, é claro, observando esse movimento, começaram a jogar o jogo para conseguir apoio popular. E é dentro desse contexto que a lei citada pelo Itamaraty foi aprovada em 2016. Eu conversei até com o professor de Relações Internacionais, Fabiano Munichuk, da ESPM Sul, que explica melhor essa situação. Vamos ouvi-lo. Os bolcheviques, né, botaram de lado o patriarcado, acabou o comunismo e volta isso, e as elites políticas percebem que isso é um elemento identitário forte que pode servir como um aglutinador das massas, principalmente dos grupos mais conservadores, e aí o peso disso é mais no interior, não tanto nas capitais, para favorecer o líder que está no poder. E a visão que eu tenho é uma visão muito instrumental. O Putin, percebendo isso, começou a ceder a determinados grupos mais conservadores, vinculados à Igreja Ortodoxa, e aprovou, que eu acho que é um grande erro em termos de legislação, essa famosa lei contra a propaganda gay para menores de idade. Que, assim, embora não tenha um resultado prático nenhum, na verdade até hoje acho que teve uma pessoa só que foi multada, que era um ativista gay que queria fazer questão de dar palestras para adolescentes a respeito da sexualidade. Esse cara não foi preso, ele foi multado, porque a lei prevê isso, você é multado por praticar isso. Embora na prática não tenha nenhum peso, tem um risco tremendo de, aos poucos, legitimar práticas de violência
contra grupos minoritários. Tá aí, Ulisses. Edgar, então acho que dá pra gente concluir que a chance de uma pessoa homossexual levar porrada na rua parece maior aí no Brasil do que na Rússia. Lá existe sim um risco de multa, mas também não é do jeito que se pinta na mídia ocidental, em tantos veículos por aí. Valeu. Fala, Vini. Ainda falando, né, sobre a venda de ingressos aí para a Copa do Mundo, a FIFA informou que foram 2,4 milhões de bilhetes vendidos. E aí a gente falou aqui, né, o Brasil aparece aí na terceira colocação entre os países que mais adquiriram aí esses ingressos, com 72 mil bilhetes. Em primeiro lugar, obviamente, que os russos, né, com 870 mil. Em segundo lugar, os Estados Unidos, que nem estão na Copa, mas aparecem aí nessa segunda colocação com 88 mil. Depois em quarto a Colômbia, quinto a Alemanha, sexto México, sétimo a Argentina e oitavo o Peru, porque o Peru também há muito tempo que não estava na Copa, então os torcedores estão com uma alta expectativa. Em nono a Rússia. Desde 82, né? Desde 82. Em décimo a Austrália. São aí os países que mais compraram bilhetes para a Copa do Mundo. Edgar. Boa, Vini. Valeu, Ulisses. Obrigado aí. Bom trabalho para você. Boa viagem. Valeu, Edgar. Semana que vem eu converso com vocês já direto de Sochi, lá o balneário, o Mar Negro, as margens do Mar Negro na Rússia, onde a seleção vai ficar hospedada durante a Copa. Um abraço. Abraço, sensacional vai ser. Aí, fala, Edgar, entre 2015 e 2016 eu morei no estado do Rio de Janeiro, eu trabalhava como repórter de TV lá, e a própria emissora pagava o aluguel de um apartamento que eu morava, era um apartamento grande, e eu dividi o apartamento com outro repórter que era gay. Eu não tenho preconceito nenhum, ele levava os namoradinhos dele lá e tal, e a gente era amigo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que eu tô falando isso pra me justificar, porque no começo da semana a gente falou do casal gay americano que quis entrar com o processo com o confeiteiro, eu me coloquei do lado do confeiteiro e agora eu vou me colocar do lado do Ministério das Relações Exteriores. Não vejo nada de problema eles alertarem, olha gente, a Rússia é diferente, vocês podem sofrer coisas como essa multa, talvez deportação e tal. Não tá falando, olha, homossexualismo lá é pecado. A gente fazendo um comunicado. Tá fazendo um comunicado. E a gente noticiou aqui no Morning Show, durante a campanha eleitoral da Rússia desse ano, a propaganda do Vladimir Putin, que era super homofóbica, super machista, declarada. Falando assim, olha, se você não eleger o Vladimir Putin, daqui a pouco a Rússia vai virar um país de gays. Aí tinha um gay na cama com um cara. Vocês lembram disso? A gente falou aqui no Morning Show, a gente passou essa propaganda. A Rússia é assim, os caras lá são meio pirados. A gente tem agora o caso da Inglaterra, o meu irmão falou, o Ulisses falou... escorregou. O Ulisses falou agora das relações entre Inglaterra... E você vê que ele esperou o irmão sair do ar, porque ele não pode brigar com o irmão, meu. Não tem problema dizer isso, que vocês são irmãos, só um problema pra ele. De resto tudo bem. Legal. Pode falar. Que a Rússia e a Inglaterra não têm boas relações, a gente lembra do caso do ex-espião russo que foi envenenado, ele e a filha na porta de casa lá na Inglaterra. Qual que é o problema do governo virar e falar, ó, brasileiros, cuidado com as manifestações públicas? Meu, é o seguinte, é outro país, eles só estão alertando, sem vitimismo, sem mimimi, porque não pode falar, é um alerta.